Bem-vindo, bem-vinda, professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, professor especialista da disciplina de Filosofia e Sociologia. Estamos na educação em quarentena, nos tempos do extraordinário, e nos colocamos aqui, neste terceiro bimestre, para pensar, para problematizar os conceitos, para também como ponto de partida de um professor procurando um apoio, procurando uma conexão para proporcionar aos nossos alunos as nossas melhores oportunidades em aprender a aprender todo esse conceito que está relacionado para competências e habilidades do terceiro bimestre. Lembro que é filosofia. A primeira série de filosofia nesse terceiro bimestre trabalha com as condições de analisar Estado e sociedade, conceituação e problematização, as teorias de Estado, do liberalismo ao socialismo, ao comunismo. Também vamos pensar os mundos do trabalho, a política e as teorias filosóficas. Vamos lembrar também que, com muita gratidão, todos os professores, todos os educadores e educadoras, heróis e heroínas desses tempos, nos colocam a serviço deste grande e oportunizando para essa grandiosidade a perspectiva de trabalhar com os nossos alunos a condição de pensar a pensar. São grandiosos temas de muitas complexidades, e nos vamos colocar aqui como um pesquisador do conhecimento, como o objeto do conhecimento, que é o profissional da filosofia. Nesse momento ele coloca como ponto de partida, não como ponto de chegada, o pensar essas teorias de Estado. Lembrar também que filosofia vai se comunicar com sociologia, quando sociologia, na segunda série desse terceiro bimestre, também vai pensar a divisão do trabalho e também vai pensar as teorias de Estado. Então é muito bom que a gente exercite essa condição da transdisciplinaridade, da da interdisciplinaridade, para a gente poder se comunicando com as disciplinas. O quão é importante esse assunto e o quão é importante a localização desse conhecimento. Para os nossos primeiros movimentos, então, apresentar o Estado, aquele organismo maior que detém a sociedade e a sociedade que o detém, proporcionar e pensar que direitos e deveres, obrigações e obrigados estão convivendo sobre ordenamentos. Pensar também um Estado capaz de ser um grande guarda-chuva, abrigar a todos, sol, chuva, calor, escuridão, pensar esse abrigo da ciência, da juridicidade a respeito da vida, do resguardo da vida. A teoria do Estado, ela tem uma origem, é importante a gente se localizar e pensar os contratualistas que abordaram essas relações. Nós já fizemos isso no segundo bimestre e pensamos também a condição de que essa sociedade ela é regida por um sistema econômico e que esse sistema econômico vai estar irmanado e trabalhando com a possibilidade dessa teoria que organiza o Estado. Então é importante observar que pensar o conceito e a sua significação também é importante para entender, o que pensa quando fala em ciência econômica os organicistas, os mecanicistas, a teoria humana. Se no organismo econômico diz que o viver e o conviver em sociedade produz relações que também estão entre órgãos, funções e circulação, também a teoria mecanicista vai falar da velocidade, da fluidez e das forças que compõem essa sociedade. A teoria humana em economia vai olhar para os aspectos sociais dessa relação. Quais são aqueles que detêm a renda, aqueles que a concentram e aqueles que buscam a renda. Então é importante pensarmos esses tipos e permanentemente conhecer esses conceitos para procurar o que é da palavra até a significação da sua expressão. Nos facilita muito o trabalho quando pensamos, aqueles jogos de palavras que obtemos lá do empréstimo dos dicionários.
todas as nossas escolas têm, e isso é importante, em abundância, dicionários, que era algo que a gente trazia para folhear no dia a dia. O que é? O conceito, o que é a premissa, o que é um paradigma, mas também pensar os temas e os conteúdos da disciplina. No caso, pensar o que é sociedade, o que é Estado, o que é mecânico, o que é mecanicista, o seu derivado, e pensar para essas expressões, o comunicado entre que a sociedade, entre a sua organização e pensar a comunidade à sua disposição. São aspectos muito interessantes que podemos nos promover no encontro, depois começar a elaborar uma síntese dessas temáticas. Essas temáticas que poderemos começar a sintetizar e a pensar junto o que é o poder. Como que alguém ou algo ou o sistema detém poder? Qual é a via da sua organização? É pelo econômico? É pela política? É pelo militar? É pelo cultural? São as várias funções e conexões que o poder obtém. Então, assim, olhar para os discursos que vão ocorrendo da racionalidade, né, da condição da descrição dessa condição de pensar a sociedade-estado e essas relações de poder. O que é tão importante para a nossa condição é de que o Estado ele é composto por um povo e ele está para um território. Implica também em estudar o que é território, emprestado à geografia, novamente na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade, emprestado à geografia o entendimento do território, da organização e das características desse território. Entender também as condições pelo qual se organizam um governo, que é a expressão dessa sociedade e vontade desta comunidade. Então, pensar esses conceitos e pensar primeiro, da acepção da palavra, do conhecimento da palavra, a organização dos seus conteúdos. É uma oportunidade que é muito interessante e que é muito bem-vinda para a gente poder, inclusive, a pensar aqueles que já pensaram esses temas, né? Se nos contratualistas nós temos Rousseau, que fala que o homem em sociedade e a condição de que ele é o seu destino, ele é o seu próprio interesse e a sua vontade pode não ser o desafio da vontade do outro, por isso que precisa da regulação dessas condições do viver e do conviver, para poder entender que a delegação desse poder, o contrato que é feito ao outro, é tão importante para a manutenção da paz, para a manutenção da vida. Os contratualistas trabalham com esta condição. Pensar também outros pensadores de outras linhas teóricas, como, por exemplo, o alemão Karl Marx e Friedrich Engels. Né? As suas acepções a respeito de olhar para essa sociedade, que é uma sociedade liberal, com as suas condições do capital, aonde a base da pirâmide estão aqueles que não possuem nenhum dos mecanismos de produção, e o topo, a ponta da pirâmide, que são aqueles que possuem e detêm o poder sobre os meios de produção. Pensar também a regulação da sobrevivência desta base da pirâmide que trabalha e vende a sua força de trabalho para a manutenção desse sistema. É um dos apoios que nós, na filosofia, vamos tomar de que o homem e o projeto e a condição de sua sociedade. Toda vez que eu estou trazendo aqui a perspectiva de apresentar um teórico, de apresentar um pensador, quero pensar o seu contexto, os seus contemporâneos e a sua proposta em relação a esse conceito. Então, se nós temos em Hegel, né, a realidade moral, a realidade ética que está para a organização da família e sociedade, que é a extensão dessa virtude, desse virtuoso, é a expressão de uma condição que somente pode ser dada pelo absoluto, pelo rei, pela expressão da condição do governo, do governante, é a organização dos seus pressupostos. Bem como também, quando Immanuel Kant
né, um alemão que traz também a relação da concepção de que esse virtuoso e todo o corpo de deveres e o corpo de obrigações que tem esse governante para com os seus, a condição maior da sua expressão, da sua relação com o empirismo. Apresentar, diante desses desenvolvimentos das acepções e dos conhecimentos, dos conceitos dos pensadores, entender como esse tratado que sai da Idade Média, ele vem para o Estado moderno e no Estado moderno se revela de outra formalização. Entender que, para além das expressões que eu já citei, Marx e Engels, né, nós vamos ter depois outros pensadores, como Weber, que vai também trazer o conceito de Estado e de organização das suas instituições como forma de se embasar no Estado hegeliano, mas que reivindica também uma forma da legitimação desse Estado. Entender muito mais de que a ordenação desse Estado ele está na prerrogativa do entendimento de que há uma população que abriga esse Estado, né? Quais são as características de uma população? Quais são os conceitos de povo? O que dá a unidade? O que dá a segurança para poder entender esse conceito de povo e de população? Pensar também que, dentre essas teorias que estão sendo apresentadas do Estado, apresentar todas as suas possibilidades, né? Todas as suas condições. Se nós temos no liberalismo, que é um governo onde a aristocracia, onde o regimento das funções de legislativo, executivo e o judiciário se darão por uma condição de que o Estado será o garantidor mínimo dessa paz e as regulações na sociedade darão-se por conta da instituição. Esse é o Estado liberal. O Estado depois da social-democrata, aonde coloca que as funções de mediar as condições de opressão entre oprimidos e opressores está também no Estado que é garantidor de umas relações básicas à vivência e à convivência dessa sociedade. Pensar as transições, né, de socialismo para um Estado que obtém, diante da sua condição maior, diante do esforço do coletivo, o regimento de organizar essa sociedade em todas as suas condições. Pensar também que a divisão dessa riqueza do produzido por todo, como ela ocorre. Pensar da comunidade, do comunismo, o Estado jamais sem a condição de pede a sua condição precípita de organização de todo, onde as comunas, os comuns se organizam entre si para melhor se fazerem uso dos meios de produção. E, por fim, pensar o anarquismo, onde não há mais sociedade organizada do ponto de vista da propriedade privada, onde o Estado ele não mais é necessário nesse estágio. Então, são formulações teóricas onde vão sendo pensado o Estado, a sociedade e as suas relações com a vinculação com a vida, com a sobrevivência, do ponto de vista também do econômico. Então, para resgatar e para pensar aqui o liberalismo, nós vamos ter no iluminismo Locke, né? Nós vamos ter a Inglaterra, né, do século XVII para o XVIII, ainda nas suas revoluções, nas suas acepções do entendimento do absoluto e da posse de uma carta que vai reger a sociedade, do ponto de vista de pensar as condições de direito e garantia desses direitos e o exercício dessa maior condição. Pensar que depois à frente nós vamos ter o desenvolvimento de três poderes por Montesquieu, Voltaire e principalmente por Rousseau, olhando para essa coisa da democracia, aonde a delegação, o voto, elegesse alguém para representação se dá como condição de maior acepção, maior inventividade para o Estado moderno. Pensar as revoluções que virão do século XVIII
né, para o século XIX, para citar a francesa e a independência dos Estados Unidos, da América do Norte, também como condições de ruptura desses processos e entender. Quero aqui também dizer que essas perspectivas de pensar esses temas também podem ser levadas para os nossos alunos como forma de organização de seminários, né? Deixando mais leve as nossas condições de pensar em conjunto. Pensar em conjunto, a leveza dessa condição, quero aqui dizer o porquê, é que cada equipe ou cada um dos nossos alunos nas equipes possam pensar os conceitos, possam pensar a significação do tempo e do espaço e a gente se faça debatedor dessas condições, o que é muito importante para a reunião de se manter vivo, essa condição de avaliar os nossos processos de ensino do aprender a aprender, né? Olhando para o liberalismo, olhar para também os seus teóricos. Vamos citar Adam Smith, né, Malthus e David Ricardo. É importante perceber, né, o deixar fazer, o deixar ficar da concepção do liberal. Entender melhor essas relações de que o organismo da sociedade estava por uma defesa da propriedade privada, por uma defesa desse livre mercado. Pensar que esse assunto de relação ao econômico era algo somente reservado a uma expectativa do âmbito do político. E, por assim dizer, do liberalismo, nós temos a expectativa de olhar para a concepção de cada um dos pensadores e a sua expressão. Se nós temos Adam Smith pensando as riquezas das nações, se nós temos Malthus, um ensaio sobre os princípios e a organização da população, pensar também a questão de David Ricardo sobre a economia, a égide da economia política. Então, o liberalismo, nessa característica maior de organização da sociedade como a expressão maior da propriedade privada e a condição de que o próprio mercado, por associação, procura o seu caminho para organizar a sua sociedade como princípio de meio e fim de todas as suas organizações. Desse momento, depois da caracterização do liberalismo, levar para a conceituação, né, do que é socialismo. O que é o socialismo utópico, o que é o socialismo científico. Os seus pensadores, a sua expressão, pensar as suas relações e pensar principalmente como que esses contemporâneos, esses pensadores, também pensaram as suas acepções. Nós vamos ter experienciações como teve o liberalismo, se nós tivermos lá século XVIII, século XIX, as revoluções, a inglesa, a estadunidense, na América do Norte. Se nós tivermos a Revolução Francesa, nós temos expressões em relação ao socialismo, como a Comuna de Paris, em 1871, nós temos a Revolução Russa, de 1917 a 1991, nós temos aí toda uma história da Revolução de Outubro para poder experienciar e verificar as experiências no mundo do ontem para a atualidade em relação a essas expressões. Então, olhar de que o socialismo ele sai por uma condição de pensamento entre a classe que estava sendo oprimido e aquela pirâmide que eu estava me referindo àqueles que são donos dos meios de produção em relação àqueles que não têm nenhum meio de produção e vende a sua força de trabalho como busca da sua sobrevivência. Então nós vamos aqui olhar para essas estruturas, pensar suas relações, né? Olhar como que essas condições ocorreram e os seus princípios e as suas principais características elas foram elaboradas. Essa doutrina política e econômica que surge ao final do século XVIII e ela tem uma força marcada pela característica da distribuição de renda das forças produtivas. Então nós vamos ter num socialismo utópico de um primeiro momento, algumas expressões, depois nós vamos ter no socialismo científico outras expressões
mais na pessoa de Marx e Engels, mas nós temos no socialismo utópico Thomas More, Tomás de Campanella, nós vamos ter Saint-Simon, Frederic List, Robert Crow, e depois nós vamos ter essas expressões e esses pensadores, cada qual com a sua referência, descortinando o pensamento dessa sociedade e a sua utilidade em relação à teoria do Estado. O que nós queremos aqui nesse momento é tomar por base o conhecimento da teoria, as suas expressões, olhar para que ficou denominado como materialismo histórico, né? Que é a relação da explicação de que dentro a historicidade que produziu a sua sociedade, a acumulação desse material em relação a toda a sua capacidade de sobrevivência, né? Olhar para o materialismo dialético, né? Das relações entre a opressão do social e do psicológico e a sua condição de estar ali vivendo e convivendo sobre a égide desse regime. Olhar também para as teorias que são expressões mais lá do âmbito econômico, da análise das diferenças entre a luta de classes, né, que está na mais-valia. A luta de classes coloca o burguês, que é o possuidor do meio de produção, e o proletariado, que se coloca como operário, como explorado dessa relação. E nós vamos colocar a revolução do proletariado como uma forma significativa de dar conceituação e de dar condição e uma resposta para essa situação entre opressores e oprimidos. Pensar nas palavras da dialética, né? O diferente e a posição do pensar diferente. Pensar modos de produção. Quais são as análises para os primeiros modos de produção? Quais são os primeiros modelos e modos de produção? Pensar essa luta de classes e pensar a relação da mais-valia é uma condição maior de tentar entender o socialismo em relação às suas condições e às suas vivências, experienciações que tomaram forma. Pensar também que, fruto dessa luta entre as classes, de tempos em tempos, ocorria as suas revoltas, as suas revoluções. Se nós temos os movimentos do ludismo na Inglaterra, né, que vai quebrar máquinas, porque a máquina que escravizava, a máquina que trazia as crianças e as mulheres para dentro de 12 horas, muitas das vezes dilaceradas dentro dessas máquinas, das tecelagens, por exemplo, né, com o advento da máquina a vapor, nós vamos pensar essa vida sofrida, essa vida de sofreguidão em relação ao produto desse trabalho e à sua sobrevivência. Pensar também que em algum momento foi construída uma carta, o cartismo, né, que já no século XIX produz um outro tipo de interesse em relação a pontuar alguns deveres e obrigações para a condição da existência e da pactuação do trabalho. Ou seja, pensar essas condições e também pensar a grande condição máxima de viver sobre o teto do capitalismo. Quando estamos falando das expressões do socialismo, é porque todos os pensadores estão analisando que a partir da teoria do liberalismo, né, o capitalismo como a marca da sua propriedade, que é a propriedade privada e os seus meios de produção e a sua relação da sua expectativa. Né? Observar que esse ponto de partida nos leva a entender um pouco das suas formulações que levam ao último estágio desse processo de transformação social que está narrando aqueles que trabalham em relação à teoria da evolução das lutas de classes, o comunismo, que seria a sociedade se desprender desse Estado que é garantidor de tudo e de todos do ponto de vista das suas relações, da divisão das suas riquezas, né, que é um Estado muito mais diferente do que o Estado da social-democracia, mas um Estado que vai levar a não existência mais da sua função, porque as comunidades,
a população, a nação, ela é desprendida dessa condição, porque a sua população, a emancipação da sua consciência diz respeito à sua condição do saber viver, do saber se organizar em sociedade. Pensar sempre essas distinções e essas divisões são de grande importância para justamente a gente entender dos processos históricos e também filosóficos, que é o objeto do conhecimento humano, as transições que passaram a sociedade para adquirir esses conceitos. Para que muitas das vezes, hoje, ao invés de escutarmos as coisas que estamos escutando ou que vamos escutar, procurar na pesquisa, procurar numa elucidação de trazer luz ao conhecimento, procurar entendimento, procurar na literatura, procurar além do que nós estamos aqui, como professores, investigadores, porque os nossos alunos fazem parte desta vida. Então, queremos aqui, com essa teoria do Estado, levar a provocação para que eles possam ir a campo, construir esse aprendizado, e a manifestação desse aprendizado está em observar as teorias de Estado, a sua evolução, as suas temporalidades e quem são seus pensadores. Então, a grande importância para esse momento, para esse primeira série do terceiro bimestre, é também pensar, por fim, a corrente do anarquismo, que vai tratar, vai ter de que o desprendimento da hierarquia do Estado, de dominação, e a defesa de uma autogestão como principal característica de mais uma das teorias de Estado, o anarquismo, que vai ter na pessoa de Bakunin, Proudhon, Malatesta, Kropotkin, outros pensadores que vão trabalhar também esta condição, essa elucidação maior de dizer que a sociedade libertada desses vínculos que aprisionam e que a detêm nesta miserabilidade são condições de trabalhar a consciência e as suas possibilidades. Assim, fechando esse primeiro movimento do terceiro bimestre com a filosofia, entendemos que é grandioso o trabalho, que é grandiosa a oportunidade de termos de pensar os conceitos, os seus teóricos, os seus contemporâneos e as condições pelas quais eles ocorrem. Volto a dizer, é uma expectativa grandiosa, são temas e conteúdos que precisamos estar como debatedores, Eu já sei que nada sei, Ou seja, aprender a aprender é expectativa de olhar para o grande Sócrates, Nesta frase que acabei de dizer, que é procurar saber mais, e procurar o saber é a grande finalidade do peregrino. Continuar na viagem, sem precisar fechar questão, ou sem precisar utilizar de nenhum tipo de dogmatização. Vamos agora trabalhar em relação à filosofia na segunda série para o terceiro bimestre. Terceiro bimestre, filosofia, segunda série. Temos agora que olhar para a organização dos conteúdos, entender filosofia, política e ética, a criticidade e olhar para as expectativas de avançar com os conhecimentos no tempo, trazer conceitos e significações da humilhação social, da questão da velhice, da questão do racismo, a questão de discriminação e preconceito. Olhar também para a reflexão filosófica, a questão de gênero, homens e mulheres. Olhar para a respeitabilidade do ser humano. Esse terceiro bimestre para a segunda série traz essa oportunidade. Olhar também e começar a pensar as transições do ético, Como que o pensar a pensar, do ponto de vista do correto, do princípio, como que isso, na história da humanidade, pôde nos revelar algumas exemplificações e algum tipo de sedimento, de base, da onde a gente pode partir para começar os nossos estudos. Se a maneira como qual
a forma socrática de pensar do princípio, pensar do maieucos, né? De dar à luz, do elencos, de perguntar a perguntar, nós pudemos observar que lá nas transições que já fizemos do primeiro e do segundo bimestre, expressões e utilidades dos pensamentos dessa comunidade grega da antiguidade e olhar para as condições de que eles se aproximaram dos seus entendimentos. Temos que citar que toda a obra, todo o conhecimento socrático é pela transcrição, é pela escrita e pela grafia de Platão, que é seu discípulo, que é seu aluno, e que olha para o mestre com uma tela em face do que ocorreu ao seu mestre, face das acusações que foram feitas a Sócrates. Platão corrige, colabora para a escrituração de sua obra. É por assim dizer, temos que conferir aos nossos alunos a condição maior de também conferir aos mesmos estudos sobre esses referenciais, né? Pensar de que Sócrates olhou para uma sociedade que se fazia guerras e que precisava dessas guerras para a riqueza, e que precisava dessas guerras para a escravidão, e que precisava dessas guerras para sobrepor o outro, mas para a manutenção da sua sobrevivência e de todas as suas relações. O Sócrates só poderia ter questionado que, como uma nação que haveria de conseguir algum tipo de sabedoria, podia praticar sua existência, continuar a fazer o que estava sempre fazendo, o que havia sendo feito do passado para o presente e o que haveria de ser feito no futuro. A condenação desse grande pensador, desse maior dos homens que já habitou esse planeta, é a condenação à morte, e a partir da sua morte ele convence a todos que os seus pensamentos, a transição da sua condição maior, que está na virtude da sua sabedoria, da sua inteligência, ficarão, e os seus acusadores não passariam. Ao mesmo tempo também, construindo esse julgamento, o Sócrates pede aos seus acusadores que realizem e transcrevam a acusação. E após esse feito, o Sócrates o faz na grande peça da sua defesa. Nada o disse a ofender aos deuses, nada o disse em ofender aqueles que me acusam nesta peça. Só peço o entendimento de que esses que escreveram esta peça acusatória são diferentes dos meus acusadores, eles são os que devem ser acusados. Dessa forma, Sócrates traz o entendimento da política, da forma de dialogar sobre a existência de uma sociedade, sobre a existência de uma política e sobre a condição de permanecer na inteligência e na consciência. Por isso que o debate é muito rico para a filosofia, o encontro das ideias, o encontro, né, do saber fazer pensar, do saber fazer debater incansavelmente. É para essa atitude filosófica que nós somos chamados. Pensar que essa Platão vai construir depois, a partir dessa moldagem do presente para o futuro, né, a condição entre o sensível e o inteligível, né, as condições de que ele pensou e ele parte os seus pensamentos para um ideal de organização da sociedade. O ideal da república fosse que os pensadores, os grandes exemplos entre os inteligentes e sábios, fossem os governantes, fossem os dirigentes que avançassem em pensar os destinos de uma nação. Por assim dizer, essa república do ideal, ela se configurava em algumas categorizações. Assim, pensar que a eleição desses melhores, desses sábios, para Platão, é de que muito do seu conhecimento está sendo baseado no que ele viu de angústia, no que ele viu de problematização,
no que ele coexistiu de sofrimento para pensar uma sociedade que teria que passar por esses adventos. Então, a prescrição para a política é que o conhecimento se fazia por todos, cidadãos, inclusive a eleição das mulheres, a condição de trazer a mulher como grande produtora de conhecimento, coisa que até então na antiguidade era muito raro. A colocar a questão do direito, o conhecimento das leis, um instrumento de leis para que se faça justiça, para que se possa a aferição desses acusamentos, a aferição das condutas dos acusadores ao acusado e a aferição do acusado em relação à sua pena. Pensar que é esse Aristo, o melhor, esse sábio que seria o soberano, a encarnação da psique humana para propor os destinos. Paralelamente a essa condição, também aluno de Platão, está Aristóteles, um outro pensador que vai conviver com o seu mestre, que trouxe todo esse esplendoroso desta obra de Sócrates e trouxe a materialidade do seu pensar em relação à sua sociedade. Aristóteles, olhando para esses arquétipos, para essas expressões, pensa o conceito de justiça, pensa o conceito de mundo a partir não muito do sensível, mas a partir do mundo do real. E esse mundo da real está na condição do virtuoso, da prática da atitude moral, o conhecimento do princípio, do que é correto, e o seu exercício diante as suas condições. Pensar esse exercício do que é virtuoso como a maior forma de expressão de que um homem pode viver na sua sociedade. Significado de eudaimonia. Assim, Aristóteles observa que esse ethos do grego, do TH, que o ser humano habitável nesta morada do conhecimento, do pensamento, do que é correto, do que é princípio, poderia fazer e deveria obrigar-se a viver sobre esse bem se orientar, esse bem realizar. Assim, esta condição de pensar que o virtuoso é coragem, o virtuoso está na liberdade, o virtuoso está na gentileza, o vício e o excesso da coragem está no temeroso, da liberdade está na prodigalidade, da gentileza está na indiferença. Ou seja, tudo que não está na virtude está no excesso, no vicioso. Tudo que não é virtuoso está no vicioso. E o que ocorre em relação a essa prática? Qual é a significação em relação à produção dessa condição? O que o humano revela quando não tem coragem, quando pratica a temerariedade? Covardia. O que o humano tem no virtuoso da liberdade quando pratica o vicioso, a prodigalidade? Avareza. O que o humano tem de que quando não é gentil, provoca a indiferença, a irracionalidade. Então, essas condições, essa observação de entendimento do mundo antigo, para se revelar do que era a democracia, para se revelar os instrumentos aonde outros governantes foram tomar como base esses pensadores para organizar uma política de escolha, uma política de observação em relação aos temas da vida cotidiana. E de que forma se resolvia isso é espelhado no sistema democracia, no sistema do exercício da cidadania. Ainda que para a Grécia Antiga, o cidadão é aquele que não trabalha, ele é um servidor público, ele é um servidor da sociedade. Porque os escravos, que são a base por dívida e por guerra, fazem todos os trabalhos. Por assim dizer, essa sociedade do Estado moderno vai beber, vai trazer na sua fonte, na sua resguarda do mundo antigo, principalmente a civilização ocidental, os seus moldes e exercícios de viver a cidadania. Os tipos e direitos que vão sendo
transfigurados para o contemporâneo, vão tomar como base esses primeiros movimentos desses grandes pensadores, desses tripés, desse tripé, melhor dizendo, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, a grande fortaleza de observar as suas expressões. Se nós vamos ter depois do medieval, do iluminismo, muito mais um mundo centrado na esfera entre o paradigma do dogma, da verdade revelada, entre a verdade e a força motriz pelo qual o conhecimento passa é por uma condição de fé, a própria organização da sociedade. Aqui, para a relação da democracia, a relação entre os homens é a razão. E esta razão está em pensar, por exemplo, como trouxe Kant, né? O exemplo da moralidade e o aspecto que isso se dá a partir dessa respeitabilidade. Pensar o utilitarismo, né? O que um maior volume de pensamento do benefício nos traz como garantidor dessas possibilidades. Pensar esta moralidade para as condições do tempo da atualidade, onde devemos entender que o meu melhor é o espelho de me melhorar cada vez mais para o próximo, porque o próximo também é o meu melhor. Eu faço porque estou fazendo a mim mesmo. Não preciso da propaganda, da vitrine. Preciso do espelho, para que eu possa me colocar no virtuoso, sendo o propagador, o motor de virtuosidades, para que outras pessoas estejam também acesso a essa condição do virtuoso. Pensar esses caminhos, pensar esses posicionamentos do ponto de vista do debatedor, do pensador, da troca de ideias, pensar da mobilidade desses conceitos e também se colocar como pesquisador, né, para justamente dialogar sobre esses domínios, esses conteúdos, né? Pensar mais à frente, depois de embasar esses conteúdos que são a base da nossa estrutura, o que é humilhação? O que é colocar na relação de humilhado? O que é ser e estar do ponto de vista de que foi assujeitado, de que foi desapercebido da sua condição do humano? Se colocar toda vez que uma vis opressiva ou violenta recaia sobre você. Esse humilhar, essa condição deve ser expressada, né, em obter dessa sociedade e na sua vinculação com o seu objeto e as suas expressões do cotidiano quando coloca a opressão a serviço da dominação. Esse termo da humilhação social, né, nós vamos observar no cotidiano toda vez que algo ou alguém, ou por uma desordem, todas as manifestações, quer pela voz ou quer pela força, se torna visível aos nossos olhos. Isso nos traz um pensamento desde as nossas condições na educação, no trabalho, no lazer, no esporte. Toda vez que não ocorre a respeitabilidade, e não ocorrendo a respeitabilidade, se pensar de que a falta de provoca o vício, a falta, né? Então, pensar essas condições nos traz a oportunização e nos traz o sentimento de pensar a psique humana, como isso nos afeta, como isso nos atenta à vida. Esse conceito de humilhação, que é e está na relação do respeito, o quanto isso pode estar na implosão, na destruição do humano enquanto condição maior da sua vida, do seu preceito de estar no polo da bem-aventurança, dos melhoramentos, do educar em ação.
O educar em ação é um objeto de mediação de saberes, é um objeto de inteligência de saberes. Olhar para esse aspecto da dignidade humana, na qual eu quero dizer como a nossa sociedade está organizada. Pensar, por exemplo, da atualidade, sugerir a nós, aos nossos alunos, a nossa escola, as nossas famílias, o quanto de fraternidade, solidariedade, acolhimento estamos fazendo e realizando e podemos fazê-lo para entender o conceito de humilhação, né? Pensar toda a diversidade, a pluralidade, o pan, o diverso, do diferente que não sou eu, o quanto também devo respeitá-lo. Assim, olhar para esse aspecto, para esse tema da humilhação que nos é muito caro e perceber que se levarmos para algumas temáticas que estão muito próximas nesse terceiro bimestre para o segundo ano, para a segunda série, perdão, está como, por exemplo, nós na melhor idade, no envelhecimento, na velhice, né? Esse melhoramento da idade, este aprimoramento das idades, este envelhecimento e velhice deve se colocar na relação do humano, onde todos temos algo de proveito, mesmo das nossas carências, mesmo das nossas debilidades, devemos respeitar essas condições. Observar que do biológico, observar que da psique, as diferenciações que nós temos que estudar, que nós temos que buscar numa perspectiva histórica, que é muito recente o olhar para a velhice. O olhar sobre o respeito dos mais velhos, dos mais idosos. A palavra velho é utilizado muito como subjetivo ou adjetivo pejorativo para coisas que não têm utilidade. Me preocupo muito, porque nós humanos vamos ter utilidade sempre. E a beleza, a coisa melhor que nós podemos obter é estudando esse fenômeno de que o mundo está envelhecendo. Todos iremos envelhecer. E temos que aprender com esse instrumento da velhice a respeitabilidade da inteligência e do tempo de inteligência, da vagarosidade e da velocidade em relação ao trânsito, em relação à vivência. Olhar esses aspectos para as nossas famílias, para nós mesmos, o quanto nós já fomos muito velozes e já não somos mais. O quanto de volume de coisas que realizávamos já não realizamos mais. Ou o quanto melhor estou para percorrer outros trajetos, do ponto de vista da literatura, da música, do cinema, do estudo, da sabedoria, da inteligência, da memória, esse exercício que deve ser feito, inclusive para o avivamento das células. Estudar o processo de envelhecimento é olhar não só para o aspecto cronológico, não só para o funcional, mas olhar para o aspecto também da psique das nossas existências. Então, o terceiro bimestre da segunda série, ele é muito rico porque ele traz essa qualidade. E nós devemos obter daí sabedoria e inteligência para saber evitar o pré-conceito, saber evitar a discriminação, observar esta condição do virtuoso, do posicionamento ético em relação às nossas possibilidades. Digo isso também porque o próximo tema vai tratar em relação ao racismo, né? Ou seja, a discriminação e preconceito, né? O ódio racial, esse racismo institucionalizado que muitas das vezes a gente observa, né? Diante o cotidiano do telejornalismo, o cotidiano das mídias, quer seja ela de qualquer natureza. Esse racismo que nós tanto queremos combater para entender essa sociedade que precisa da respeitabilidade,
precisa da pluralidade, da diversidade, do PAN para poder se justificar, para poder acolher, para poder se perceber. Olhar, inclusive, para essas causas dessa segregação. Olhar para a legislação que foi criada para proteger o humano, para que se possa evitar a prática do racismo. Olhar para a história de que algumas associações foram criadas para perseguir o outro pela diferença da própria etnia, da própria religiosidade, da própria orientação de sexualidade, da própria orientação de gênero. Olhar para essas condições de que nós estamos num país latino, fomos um país colonizados por europeus, mas que tivemos fluxos migratórios da África, em grande parte. Somos muito gratos por esses traços e pelas presenças, mas temos que ter a respeitabilidade e a defesa dessa condição de eleger as nossas heranças culturais sobre o tempo e a história deste país. O quanto de preservação e de respeitabilidade e reverência não devemos aos africanos que aqui estão e aqueles que todos nós temos que aprender e se ensinar a aprender sobre esta condição de observar todos aqueles que chegaram pelas rodas migratórias, os europeus, os asiáticos e todos aqueles que ainda estão migrando por esta terra. Se nós estamos trabalhando com o ético, com o virtuoso, o que é de melhor do benefício do eu que posso fazer no acolhimento do outro? É esse tipo de percepção que eu quero que nós possamos levar à pesquisa, que nós possamos levar e a pensar sobre isso em relação aos séculos, em relação às atualidades. O contexto da educação, o contexto da relação com a criminalidade, o contexto em relação à renda, o contexto em relação ao trabalho, o contexto em relação à violência da mulher, o contexto em relação ao lazer. O ser pensante, o fazer pensar, o fazer se filosofar, estende as suas formas de pensar essas ocorrências, de pensar essas permanências e afirmar: o racismo é crime. A lei 7.716, janeiro de 1989, trabalha com a prerrogativa de que precisamos sim estabelecer essa condição de estudar quanto que foi preciso muito tempo para que essa lei fosse trabalhada, para que essa lei fosse sancionada e aplicada às nossas condições. Olhar para essa nossa sociedade e verificar os pensadores que olharam para essas ocorrências. Olhar para Gilberto Freire, do mito da democracia racial, que de democracia precisamos pensar em muito sobre essas práticas. Olhar para Florestan Fernandes, o grande exemplo da singularidade de pensar a complexidade entre as permanências e as estruturas que ficaram da dominação para a existência desse Estado. Olhar, inclusive, para as nossas escolas, as nossas respeitabilidades. A escola é sinônimo de respeito, de esperança, de virtuosidade. Então, temos que olhar para essa responsabilidade social que nós temos e observar que todo instrumento e defesa de qualquer preconceito, de qualquer discriminação, olhar para a singularidade do viver e do conviver, homens e mulheres, e entender que essa convivência ela é feita não por uma disputa, mas por uma condição profissional, por uma condição de família, por uma condição de convivência social. Olhar para essas relações e entender o local onde elas estão e perceber o quanto as diferenças estão implícitas ou muitas das vezes explícitas, quando a falta de respeito ocorre o vício, a discriminação, o preconceito. Olhar para as mulheres e o processo pelo qual a emancipação das mulheres. Na asepsia de Platão, as mulheres fariam
e farão política, mas somente no contemporâneo, que elas foram convidadas ao voto. Precisamos pensar as possibilidades de ganho, de renda, como eu agora há pouco falava, né? Educação, trabalho, lazer, essas esferas, o social, o cultural. Pensar todas essas relações são temas, são visualizações que a segunda série traz na maioria das suas condições. E olhar, sim, um ponto de pesquisa, estender as nossas preocupações para as problematizações da nossa sociedade. Aonde estão os gargalos que nós temos? Na educação. Estamos, sobretudo, aqui no exercício extraordinário do encontro de poder fazer uma formação, um ponto de partida para o encontro com nós educadores, para que possamos estender esse agasalho aos nossos alunos. E com muita esperança de acolhê-los na sua obrigação maior, que é educar, aprender a aprender. É para esses momentos na quais nós somos chamados de pensar todas essas estruturas que eu já conceituei e tomei aqui como base de ponto disparador de ideias para a gente tratar o terceiro bimestre da filosofia na segunda série. Vamos agora passar para o terceiro ano, aonde voltamos para as três concepções de liberdade, né? O libertarismo, né? E nós vamos ter o determinismo e também pensar a relação do Estado em relação aos processos de democracia, aos processos de constituição desse poder que é o poder democrático. Olhar para essa liberdade, para esse libertarismo, que é uma corrente onde a possibilidade do indivíduo decidir conforme a própria vontade. A terceira série do terceiro bimestre começa com essas condições. Debater, destacar as suas condições, destacar as formulações na qual podemos nos fazer uso do segundo ano das concepções e do primeiro das concepções de teorias de Estado, também configuradas ali. Pensar a tese do determinismo, né? Quais são as condições, a ação possível do homem e a sua capacidade de inventar em relação ao conviver. Pensar o determinismo como uma teoria filosófica que está a sua ação relacionadas às suas escolhas, devido ao seu livre-arbítrio, devido às suas relações de causalidade. Pensar o estudo de conceitos e pensar aqueles que pensaram nesses conceitos, né? Se o determinismo físico está nas leis físicas do comportamento, o biológico está na conduta, o psicológico na personalidade, o sociológico na maneira do conviver e o religioso na maneira da sua crença, da sua fé. Assim, pensar a estrutura do Estado moderno, o Estado que convive num território, que convive com população, povo, que convive com o poder, se estrutura em relação à sua existência do capital, da iniciativa, da propriedade privada, a sua soberania em relação às suas potências, sobre suas possibilidades dessa organização e da sua legitimidade. As fronteiras que estão entre o comercial, a fronteira em relação à sua defesa, a fronteira em relação ao fazer comercial, ao se fazer comercial. Pensar o Estado moderno, esse Estado liberal, que tem seu surgimento durante o período médio, na qual há uma movimentação daquele corpo de comércio que ocorria entre as cidades, em vilas, entre castelos, entre localidades, um ponto das feiras, onde esses feirantes, esses burgos, realizavam suas bancas, onde se trocavam moedas, onde se vendiam as coisas que eram fabricadas dos artesãos, onde se consertavam coisas, onde se inventavam coisas. Essa sociedade da riqueza que se promove nesse momento
da Idade Média, ela se organiza por um maior caráter e por um maior dever quando é preciso pensar a soberania e a sua defesa. Por isso que os contratualistas vão dizer, olha, se você constrói riqueza e um outro vem aqui com um pequeno exército, com um pequeno alguém e leva a sua riqueza, não tem ninguém que te defende, aonde você mora, em que vila você está, qual que é o reino que você pertence. Essas primeiras associações, essas primeiras concepções do desenvolvimento do Estado liberal e do governo burguês. Já tratei aqui das rupturas que se obteve a partir desse modelo, a partir do poder do soberano e da excelência desse poder em relação à sua população. É preciso uma reforma de uma carta para poder trabalhar obrigações, direitos e deveres na Inglaterra para acomodar no século XVIII, a Revolução Inglesa. É preciso depois uma revolta grandiosa na França, na Revolução Francesa, para entender que a população que pagava a conta da nobreza não mais poderia ficar com o custoso dessas relações e deveria ser pensado uma nova forma de organização do Estado. O rei é guilhotinado. Provavelmente, a evolução entre pensar o reinado e pensar o exercício de poder, a excelência de praticar democracia do voto através dos seus representados, as primeiras representações num parlamento, numa casa de leis, na França, e de seus posicionamentos à direita, à esquerda ou ao centro, se fizeram política para o infinito. E pensar de que poder, política e Estado estiveram sempre em ebulição para o século XVIII e para o século XIX. Nós vamos falar da Revolução de Outubro, da Revolução do Proletariado, cuja experiência maior vai ocorrer na Revolução Russa. Precisamos da acepção de que alguns pensadores atentavam para essas relações. Max Weber afirmava, que o Estado e a relação dos homens de dominação mediante a violência é considerado legítima, mas é uma relação que coexistia, porque se obedecia a essa autoridade, se obedecia a quem detinha poder. Durkheim vai dizer que a relação que a sociedade, que a expressão da vida social, o Estado possui um aspecto mais amplo desse agasalho. É preciso olhar para que Karl Marx vai cortejar e pensar essa disparidade de que a luta de classes entre aqueles que obtêm os meios de produção e os outros que não o têm, o que o nada e o absoluto, o que riqueza e pobreza representam nessa balança, nessa força em relação ao econômico. Apresentar depois alguns outros pensadores que vão trabalhar a evolução do aspecto da existência da democracia como forma de expressão da população, de seu povo, para poder melhor oportunizar a forma de organização da sociedade. Essa é uma forma muito importante para a gente poder propor essa condição de se pensar a democracia. Pensar a democracia nas suas qualidades: representativa, participativa, direta. Pensar a existência desse sufrágio universal. O que é participação política? Esses conceitos nos favorecem uma qualidade de obter desse pensamento, dessa escritura, dessa consignação de conceitos, entender o modo pelo qual estamos vivendo, o modo pelo qual já vivíamos. Eu acho que aqui cabe essa condição de que o que pensava eu, aluno, com a existência de não ter o voto e depois com a existência de obter a condição de votar, de ser votado. Olhar para as nossas escolas, para os nossos colegiados escolares.
A representação de sala é uma eleição? A representação do Grêmio Estudantil é uma eleição? O conselho de escola, a comunidade onde eu vivo, o bairro, a associação, os sindicatos, a Câmara de Vereadores. Olhar como essa forma de estudar a democracia, não uma coisa descolada da realidade, mas olhar também para o seu instituto de fazer, pensar e fazer filosofia, o aluno que se coloca em movimento em relação ao pensar. Então, nesse momento, olhar para as esferas do constitucionalismo eleitoral, a esfera corporativa, que joga a respeito do financeiro, do comando econômico, a pressão sobre os destinos da nação. Olhar sobre os poderes que estão presentes nas escolhas que são feitas nas leis que regem a sociedade. Olhar também para os nossos níveis de participação. O simples facilitador de dedilhar números numa urna eletrônica ou de depositar um voto em uma urna, se dá por satisfeito esse nível de participação, ou o nível de saber o comando das ações que teve aquele meu voto em relação àquele que se elegeu ou aquele para qual eu conferi o voto. O quão dessas expressões são importantes para os níveis das nossas participações, para pensar, inclusive, a respeitabilidade da nossa sociedade está na convivência das nossas realizações. Os exemplos que essa sociedade possui, que essa sociedade o tem, está no seu modo de se organizar pela revelação das suas condições, pelo modo tanto da sua riqueza quanto das suas precariedades. Temos a revelar as nossas desigualdades, né? Pensar essas teorias democráticas modernas e do contemporâneo, aonde que estão essas relações que nos fazem os nossos melhoramentos para a sociedade, do pensar e fazer filosofia da atualidade. Pensar também a condição dos direitos humanos, né? Em que forma, em que âmbito que são declarados os direitos fundamentais do homem e da mulher. Pensar os direitos humanos e pensar a relação, sobretudo, com cidadania. Pensar cidadania como uma forma de exercício do seu direito e seu dever. Pensar que se o exemplo, Olímpia de Gouges, uma mulher que foi guilhotinada 3 de novembro de 1793. Ela propunha de que mulheres pudessem votar, que mulheres podiam participar politicamente da política francesa. Assim, pensar direito e cidadania como uma forma de entender o funcionamento da sociedade quando nós dissemos para onde estamos, para o nosso conviver, que existe uma lei e que nós estamos a representando e que também o outro precisa também ser consciente dessa frequência em relação a esse direito. Pensar a existência dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos políticos. Pensar os direitos humanos, os que nos fazem garantir a vida, em relação às coisas que nos acontecem, por exemplo, quando visualizamos os telejornais, as agressões, quando o Estado de direito é tirado de uma pessoa, quando a agressão ocorre contra uma pessoa. Precisamos pensar nos direitos humanos quando vidas são tiradas e quando vidas são resguardadas. Os direitos humanos só nos importam para nos elevar à condição do viver e do conviver. Então, eu quero aqui, com muita humildade e com muita sabedoria, propor estudar os direitos humanos, Brasil, a respeito das estratégias da República, né? Como que isso foi perceber, como que isso foi fazer parte da nossa história. E visualizar que perdemos e muito, ou
precisamos e muito, melhor dizendo, estabelecer maior prática em relação a esses direitos. Pensar, sobretudo, a aquisição dos direitos humanos em relação ao cotidiano das nossas ações. Pensar direitos humanos como uma forma de nos respeitar e respeitar todos que são e estão nos nossos convívios. Direitos humanos para poder, inclusive, promover a vida. Então, esse terceiro bimestre, na terceira série de filosofia, traz e muito desses conceitos como grandiosas oportunidades da gente fazer uma referência, da gente pensar. Concordo que todo o terceiro bimestre em filosofia é um volume muito grande dos temas e que precisamos, nessa partilha de saberes com os nossos alunos, com os nossos gestores, melhor trabalhar a condição do aprender a aprender, do disparador de conceitos e de ideias e de uma forma de acolher um aprendizado significativo em relação a esses temas. Me coloco à disposição de todos a pensar incansavelmente os temas, quer seja com material, quer seja através de um conteúdo. Quero estar à disposição dos nossos professores no e-mail marcelobferreira@gmail.com. Quero, nesse momento, agradecer à Diretoria de Ensino, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ao Núcleo Pedagógico, pela excelência de todos que aqui estão e trabalham nessa educação em quarentena, para melhor oportunizar as aprendizagens significativas para o terceiro bimestre. Um grande abraço, até mais, saúde e esperança a todos.